Fala pessoal, Lucas aqui, e essa vai ser a introdução do curso, que na verdade não é a primeira aula, não considero. Eu estou fazendo um extra aqui, que é uma introdução ao Google Sheets. Claro, porque assim, não necessariamente você precisa ter algum background dentro de exatas e dentro de Google Sheets, né? Essa é a premissa desse curso. Então, mesmo que você nunca tenha mexido com Excel ou com Google Sheets, né, que é praticamente a versão online do Excel, a ideia daqui é a gente pegar as primeiras noções. Então, olhando para cá, tem algumas coisinhas aqui que eu acho que é importante a gente passar. Então, das noções básicas, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente começar a mexer, tá? E quando a gente abre uma planilha assim, independente do que está escrito aqui, a gente tem alguns elementos aqui, né? As linhas e as colunas, e a gente pode mexer nelas. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, vamos supor que a gente receba uma planilha nesse formato aqui. Você vê que o que está escrito aqui, ele está atravessando a coluna, né? Então, assim, tem algumas coisas que você pode fazer aqui já para ajustar, que é arrastar a coluna para você mudar o tamanho dela. E você pode fazer isso com as linhas também, né? Se precisar, né? Da mesma maneira aqui, ó. Tá? E você pode também, como alternativa, quebrar o texto aqui. No caso do Google Sheets, né? Eu estou usando aqui a versão em inglês, né? E eu recomendo isso para todo mundo, a gente começar a pensar em usar ferramentas em inglês e se habituar, porque no mundo da análise de dados, todas as ferramentas que você for usar, elas vão estar em inglês. Então, é bom a gente ir se acostumando. Foi só um parênteses. No caso aqui, a gente tem essa ferramentinha aqui, ó, em inglês Test Wrapping, que a gente vai usar para fazer quebra de texto. E aí acontece isso daqui, tá? Mas, de qualquer forma, você pode mexer, você pode ajustar da maneira que você preferir. Quebrar o texto ou ajustar o tamanho da célula, não tem problema, né? Isso depende muito do que você está visando ali para o visual da sua planilha. Outras ferramentas que você pode usar para ajustar apenas visual são as ferramentas aqui de justificar o texto. Então você tem alinhamento horizontal, né, para a esquerda. Você pode fazer alinhamento central, fica dessa forma. Você pode fazer alinhamento à direita também, sendo que o mais habitual é você fazer à esquerda ou o central, né, centralizado. Você pode fazer o alinhamento vertical também, né? Então, por exemplo, né, esse receita ele está na parte de baixo da célula na qual ele está. Você pode pegar, colocar ele no centro, ou você pode justificar ele em cima. Mais habitual é a gente pegar e colocar e centralizar tudo, né? Centralizado vertical e horizontal. O mais importante da gente reparar também são formatos de dados que nos são dados. Então, por exemplo, essa tabela aqui é um exemplo fictício de uma empresa que você tem e você pediu para alguém te dar os dados de receita, tá? Ou seja, o valor que você recebe de dinheiro, né, por mês. E ao mesmo tempo você quer saber também o número de vendas feitas por mês. E a pessoa te fornece esses dados. E ela fala para você que já está na ordem aqui dos meses, né? Mas ela não te forneceu a escrita dos meses aqui. Então, algumas coisas que você pode começar a mexer nessa tabela para ajustar ela e analisar esses dados aqui é o seguinte: você quer completar com os meses aqui. No Excel e no Google Sheets, você acaba tendo um recurso de você arrastar as células para ele repetir um padrão. Então, por exemplo, o mais comum e fácil de perceber é se você tem uma célula com 1 e uma célula com 2, você seleciona as duas e arrasta e sozinho ele preenche com 3, 4, porque ele já percebeu qual a sequência que você queria montar. Se você colocar em letras, deixa eu ver, ele já não funciona, ele repetiu A, B, A, B, A, B, que é o mesmo que ele faria se você colocasse só um número. Ele repetiria esse número. Então você precisa colocar algumas sequências. Por exemplo, 2, 4, 6. Vamos ver se ele reconhece, né? 2 em 2 aqui. Reconheceu 8, 10. Vamos ver se ele reconhece aqui 2, 4, 8, 16. Ou seja, estou multiplicando por 2, né? Não, não reconheceu. Mas enfim. E no caso de meses, quando você tem os meses por escrito aqui, como a gente colocou, ou seja, no formato de texto, né? Você
não consegue fazer isso. Se você tentar repetir esse padrão, ele vai simplesmente repetir janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março. Para a gente mexer com data, a melhor forma, e sabendo que essa célula aqui é janeiro, é a gente colocar no formato de data. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso. Poderia colocar uma data, por exemplo, 1º de janeiro de 2023. Vamos ver se ele já reconhece. Aqui, ó, aparentemente ele já reconheceu. Porque quando eu puxei essa célula para cá, ele mudou aqui esse número do meio. Mas como que eu vou saber se esse número do meio é dia ou é mês, né? Deixa eu puxar mais. Aqui, ó. Ele está repetindo e ele está indo além de 12, né? Então, na verdade, ele reconheceu esse número aqui do meio, né, como sendo o dia e não o mês. Até que se eu propagar mais, vamos ver o que acontece, ó. Ele foi até dia aqui, ó, 30, 31 de janeiro, e aí ele pulou para 1º de fevereiro de 2023. Então ele acabou reconhecendo essa parte do meio como dia e a primeira parte como sendo o mês. Um formato que é muito interessante da gente trabalhar é o que? Você colocar primeiro o ano, depois o mês e depois o dia, separado por hífen. E esse formato o Google Sheets também reconhece. Eu já vou sugerir da gente seguir nesse formato sempre, porque é um formato que a gente vai trabalhar com ele mais para frente no curso. Então, por exemplo, 2023, qual mês? Janeiro, então 01. Qual dia? 1º. A gente coloca dia 1º aqui para a gente adotar um padrão ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele colocou naquele formato que a gente tinha feito antes. Vamos ver como é que ele está reconhecendo aqui, ó. Aqui, ele continua reconhecendo como dias, mas não tem problema. O que a gente faz? A gente pega isso daqui e a gente muda o formato por aqui, ó. Mais formatos, né? More formats. E a gente vem aqui em date, só que a gente não quer esse formato aqui. A gente vem então aqui custom date and time. O formato que eu estou falando é esse daqui, né? Então a gente tem toda essa lista de formatos aqui. Eu estou falando da gente usar esse daqui. Então, ano, mês e dia. Então a gente vai em aplicar e beleza, ele aplicou. Se eu propagar aqui, então ele está propagando os dias novamente, que é o que já estava acontecendo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e escrever aqui, ó, 2023, 02, mês 2 e 01. Mas eu quero que ele siga o mesmo formato daqui. Inclusive, se eu quero aplicar o mesmo formato, eu posso selecionar uma célula, clicar nesse botãozinho aqui, que seria um rolo de tinta, né? E clicar na célula onde eu quero replicar o formato. Então, ou seja, agora ele replicou o formato aqui. E agora está correspondendo, né? Janeiro e isso daqui como sendo fevereiro. Sempre que a gente vai numa série de datas representar mês a mês, nesse formato, a gente costuma, por convenção, deixar 01, deixar o primeiro dia, no caso do dia, né? No dia a gente não mexe, vai ser sempre 01, que a gente vai mexer vai ser no mês e no ano, depois que passar dezembro de determinado ano. Então, se eu propagar aqui agora, arrastar, beleza, ó, ele reconheceu. Ele tem até um calendáriozinho que mostra aqui, né? Março de 2023. Então, beleza. É exatamente o que eu queria fazer. Então, para datas, o ideal é a gente trabalhar dessa maneira. Agora, quando a gente olha para esses números, vamos pensar assim, ó, receita. Receita é dinheiro. Dinheiro, geralmente, a gente vai querer representar com unidade monetária. E para isso, a gente tem um formato também. O que a gente faz? A gente seleciona todas as células onde a gente tem dinheiro. E a gente pode colocar aqui, ó, Format as Currency. Ou seja, vamos formatar como dinheiro. Mas no caso aqui, ele colocou só um cifrão, né? De novo, a gente pode vir aqui, ó. Ele tem como default aqui, né? Como padrão ele tem aqui dólares, mas a gente pode ir de novo aqui, ó, Custom Currency, ou seja, moeda padrão. Pra gente, no Brasil, né, a gente pode aplicar reais aqui. Provavelmente vai estar aqui, ó, Brazilian Real. Então, beleza, quero real, aplicar. Ele já aplica no formatinho aqui de dinheiro.
Vendas feitas no ano é um número de vendas, né? Pensar assim, mês de janeiro eu fiz 43 vendas, como se eu tivesse gerado na minha loja 43 notas fiscais. Então, beleza, né? Já está num formato adequado aqui, né? Se eu for pensar aqui, seria o formato number, né? Quando eu coloco number, ele, no caso aqui, ele é um número inteiro, né? Então, se eu atribuir como number, ele vai colocar sozinho aqui as casas decimais. Não precisa, no caso, né? Se eu quiser mexer para omitir essas casas decimais, eu venho aqui, né? Ó, decrease decimal places, increase decimal places. Então, eu posso diminuir ou aumentar o número de casas decimais. Nesse caso, interessante deixar assim, né? Porque a gente não precisa falar, eu fiz 43,00 vendas. Eu falo 43 vendas. E outro ponto importante de observar é isso daqui, ó, o separador decimal. Né, aqui eu falei 43, mas aqui quando a gente usa o Google Sheets em inglês, a gente usa ponto como separador decimal. Né, então seria 43,00. Assim como se a gente falasse, R$5,50. Com esse separador, R$5,50. Seria isso. Então eu vou deixar isso daqui dessa maneira aqui. Aí com essa tabela, o que a gente precisa agora? A gente tem que saber fazer algumas operações com ela. Então, por exemplo, tem um conceito muito comum em vendas que é o ticket médio. Esse conceito nada mais é do que a gente pegar o valor total que a gente arrecadou de receita e dividir pelo número de vendas. Ou seja, então na média, quanto cada venda retornou para a gente de receita. Então, para fazer isso, eu tenho que dividir esse valor de receita pelo número de vendas, né? Então, sempre que eu vou aplicar uma operação, o que eu faço? Eu vou fazer em outra célula. Eu vou usar essas duas células aqui para fazer uma operação com elas, que é dividir o valor dessa pelo valor dessa. E perceba o seguinte, né? Cada célula ela tem uma identificação de linha e coluna. Essa célula aqui a gente vai chamar ela de B2, porque ela está na coluna B e está na linha 2. Essa célula a gente vai chamar de C2, coluna C, linha 2. Então, quando a gente faz uma operação, a gente sempre vai clicar, dá duplo clique aqui na célula, vai ficar aparecendo a barrinha piscando, que é para a gente digitar, e a gente aperta igual. Isso vai identificar que a gente vai estar colocando uma fórmula, uma operação. Tanto é que você pode ver aqui em cima, ó, fx igual, essa barrinha aqui ela vai mostrar também para a gente essa operação que a gente fizer aqui. Então, eu não preciso, uma opção seria eu fazer, por exemplo, eu sei que essa é a B2 e essa é a C2. Então, eu posso fazer B2, ele já identifica aqui, né? Já ficou laranjinha. Dividido, né? Essa barra nesse sentido aqui, por C2. Mas eu não preciso fazer isso, eu posso simplesmente clicar. Eu quero essa, aí eu digito dividido por essa. Quando a gente faz uma operação e a gente tem duas colunas, ele já faz isso, ele faz o autofill, ele dá uma sugestão de autofill, né, que é auto-preenchimento. Então a gente pode aceitar ou não, tanto faz. Se a gente aceitar, ele simplesmente vai propagar isso daqui para todas as células. E vai ficar assim. Tanto é que se a gente clicar nessa célula, ele fez essa dividido por essa. Nessa, ele fez essa dividido por essa e assim por diante. Se a gente não quiser propagar, a gente quiser propagar manualmente, a gente tem que pegar esse daqui e arrastar, assim como a gente tinha feito, que o efeito vai ser o mesmo. Tá? E assim a gente vai ter aqui o valor, né, do ticket médio, ou seja, na média, quanto cada venda deu de receita para nossa loja naquele mês. E daí tem algumas operações que a gente pode fazer também, que é o seguinte, vamos supor que a gente queira saber ao longo do ano de 2023 qual foi o total de receita. Uma maneira seria a gente fazer, né, da mesma maneira que a gente acabou de fazer. Clico aqui, mais essa e assim por diante, somando todas. Mas a gente tem a ferramenta de usar uma função, que é a função de soma. No caso, sum, né, que é soma em inglês. Aqui o Google Sheets ele já faz algumas coisas automáticas, né? Ele já tenta reconhecer alguns padrões que no caso ele está me dando exatamente a fórmula que eu quero. Mas para a gente aprender a colocar manualmente, sum, aí a gente vai pegar esse conteúdo que está aqui dentro, porque a gente quer somar todas, então não precisa pegar uma por uma, a gente
só arrasta aqui e fecha parênteses. Ou seja, ele vai da célula B2, esse 2 pontos significa até. Então ele vai da célula B2 até a célula B13, que é a última aqui. Ele vai somar tudo que tiver nesse intervalo. Dá Enter, a gente tem aqui o valor da receita total, R$136 mil que foram arrecadados esse ano. Mas e se eu quiser saber uma média? Eu posso fazer a mesma coisa, só que ao invés de usar a função sum, eu vou usar a função average, que é a função de média aqui. Dá Enter, então, ó, na média, a gente arrecadou R$11.356 por mês ao longo do ano de 2023. E tem várias funções aqui, né, que a gente pode ir experimentando. Tem função de mediana, tem função de... Enfim, tem muitas coisas aqui. E a gente pode sempre usar o ChatGPT para a gente perguntar, ChatGPT, qual que é a função no Google Sheets para eu fazer tal coisa. E aí ele vai provavelmente nos direcionar qual a melhor função para a gente usar. Uma outra coisa importante da gente saber fazer é a gente pegar e travar células num cálculo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Como eu estava fazendo aqui, 2023, o nosso total de receita foi esse 136.280. E aí, se eu quiser saber para cada mês, por exemplo, quanto por cento dessa receita representa o total do ano? Quantos por cento eu vou fazer, né? Então, vou colocar aqui, percentual de receita do ano. E, por exemplo, né, esses 5.600, quanto que isso é desse valor aqui? Né, eu posso fazer a divisão dos dois, né, igual esse pelo total. E aí vai me dar esse númerozão aqui, 0.041. Se eu quiser saber o valor disso em porcentagem, venho aqui, Format as Percent, e pronto, 4.11%. Aqui, né, vou dar um Ctrl Z aqui, a gente sabe que é a mesma coisa que a gente multiplicar esse valor por 100. Né? Se eu multiplicar por 100, aqui apareceu só 4, mas porque eu omiti as casas decimais, né? 4.11%. Se você não souber por que disso, tem o meu outro curso que é de desvendando conceitos de matemática. Mas para cá eu vou assumir que a gente já tem esse conhecimento aqui. Então, esse valor aqui, né, essa divisão, em percentual é 4%, 4,11% do total do ano. Só que aí, o que acontece, né? Eu fiz essa divisão aqui, ó, dessa célula por essa célula. O que acontece se eu propagar aqui, se eu arrastar esse cálculo? Ó, logo para a primeira aqui, ó, ele já dá um erro. Por que ele dá erro? Porque ele está dividindo por zero. Mas o que ele está dividindo por zero? Ele está fazendo o valor dessa célula por essa célula logo abaixo. Então, na verdade, eu propaguei, né, a posição dessas duas células, eu estou propagando na hora que eu arrasto. Só que essa daqui eu não quero que ela seja propagada. Então, como que eu faço isso? Na hora de fazer esse cálculo, ao invés de eu simplesmente clicar aqui, o que eu faço? Eu clico aqui, mas aí eu vou apertar a combinação de teclas Function, né, que é o FN do teclado. No caso, vai ser, deixa eu só escrever isso daqui para não se perder, né? Vai ser a tecla FN do teclado, mais lá em cima a tecla F4. Isso daqui, ele vai travar a célula, ele vai falar assim, eu quero que seja essa daqui dividida por essa daqui. E mesmo se eu propagar, eu quero que essa continue sendo usada no denominador da divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa dividida por essa, ó, cliquei, só que no que eu cliquei, a primeira coisa que eu faço depois de clicar, FN, F4. E olha o que aconteceu. O que era B15 virou cifrão B, cifrão 15. Isso quer dizer que ela está travada na coluna e está travada na linha. Então, na hora que eu propagar... Opa, essa daqui. Então, eu dou Enter. E na hora que eu propagar, o que vai acontecer? Ó? A fórmula está essa célula dividida
pela travada. Vou propagar uma aqui. Essa célula dividida pela travada de novo. Ou seja, ele está propagando somente essa daqui que está livre, né? O B4 está livre. Agora, essa daqui ele está mantendo sempre. Tá? Então, isso é um recurso importante da gente saber fazer. Ah, precisa estar essa célula aqui? Não necessariamente. Uma forma alternativa de fazer a mesma coisa seria fazer isso daqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer que isso é igual a essa célula dividido pela soma. Né? Então, em vez de eu colocar a soma em outra célula, eu já coloco ela aqui dentro da fórmula. A soma de tudo aquilo lá. Só que aí, de novo, selecionei tudo. A primeira coisa que eu faço aqui é Fn, F4. Olha só, ele travou esse intervalo inteiro. Então, ele está fazendo cifrão B, cifrão 2, até cifrão B, cifrão 13. Ou seja, quer dizer que ele vai fazer a conta por esse intervalo todo aqui. E vai dar a mesma coisa. Na hora de propagar também vai dar a mesma coisa. Essa célula dividido pelo total, essa célula dividido pelo total e assim por diante. Então, duas maneiras de fazer a mesma coisa. A partir disso, a gente pode gerar alguns gráficos, né? Por exemplo, então eu tenho essa daqui como sendo a minha tabela. Só para deixar ela bonitinha, eu vou usar esse comando aqui, borders, para a gente colocar bordas na tabela, como o nome diz. Deixa eu centralizar aqui, não está tudo centralizado. Aqui nos dados também não, né? Deixa eu centralizar tudo. E a gente pode fazer alguns gráficos. E como que a gente faz isso? A gente pode pegar sempre, vamos pensar assim, né? Começando com só um dado, vamos pegar mês e receita. Vou deixar até separado aqui só para exemplificar. Só copiei e colei aqui embaixo. O que eu posso fazer para inserir um gráfico? Pensa sempre em títulos, né? O cabeçalho das colunas e os dados embaixo, né? Ordenados da maneira que você quer. Seleciona tudo, vai aqui em Insert, Chart, e ele vai inserir um gráfico da melhor maneira que ele conseguir organizar aqui. Na hora que a gente faz o gráfico, ele abre aqui essas opções para a gente saber algumas coisas, né? O setup do gráfico. A gente tem o tipo de gráfico, né? Nesse caso, o que a gente quer saber? A gente quer olhar, por exemplo, a receita ao longo dos meses. Então, a gente realmente quer que esteja disposto dessa maneira, né? Os meses estejam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e o valor variando aqui, né? O valor de receita variando ao longo dos meses. A gente pode olhar aqui também, né? E o x-axis, ou seja, o eixo x, que é esse daqui, ele já identificou como sendo essa coluna de mês. E aqui as séries, né? Aqui a gente, no caso, só tem uma série, porque a gente só tem uma coluna de dados no eixo y, que é a receita. Mas a gente pode colocar mais séries se a gente quiser, né? O gráfico pode ter várias séries. É interessante notar isso daqui. Tem essa opção, né? Use row, né, 15, né? Usar a linha 15 como headers, né? Como cabeçalhos. E de fato é isso que ele está fazendo. A linha 15, mês, receita, né? Por isso que eu falei para selecionar tudo de uma vez, porque aí ele já entende o cabeçalho aqui como sendo a nomenclatura para os eixos, né? Aqui nos eixos do gráfico ele já colocou mês e receita. E a gente pode customizar tudo isso também, né? A gente pode, por exemplo, dar duplo clique aqui, mudar o nome do gráfico, né? Receita 2023. A gente pode mudar aqui horizontal X title. No caso aqui, né? Mudar mês. Se a gente quiser colocar outra coisa aqui, a gente pode omitir isso daqui também, não tem problema. Então tem várias coisas aqui que a gente pode mexer, né? A série, a gente pode mudar essa cor aqui de linha, a gente pode mudar o tipo de linha, a espessura, o formato de cada dado, né? Tudo aqui a gente pode ajustar a nosso bel prazer, a gente pode brincar bastante com isso daqui. Uma coisa interessante é isso daqui também, Data Labels, onde a gente pode colocar o valor em cada ponto do gráfico. Daí com isso a gente escolhe a melhor maneira de mostrar esse dado, né? E se eu quiser, por exemplo, fazer um gráfico com outros desses dados aqui, eu posso fazer basicamente a mesma coisa. Posso copiar aqui. Se eu quiser fazer o gráfico das vendas, no caso, né? Posso só jogar aqui para simplificar.
e vou inserir de novo um outro gráfico, que a gente tem o número de vendas ao longo do ano. De novo, eu posso ajustar ele da maneira que eu quiser, posso mudar o tipo de gráfico para barras, se for mais conveniente, enfim. Mas isso é só uma introdução, então mais para frente no curso eu vou falar mais sobre outros tipos de gráfico que a gente pode ter. Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui agora é da gente fazer condicionais e filtragens nos dados que a gente usa. Então, por exemplo, né, deixa eu só tirar essas linhas aqui para a gente focar só nessa tabela. Se eu quiser ver, por exemplo, qual foi o mês no qual eu tive mais receita, o mês que eu tive menos, eu posso querer ordenar essa tabela. Então, o que eu faço? Eu seleciono só os dados, não vou selecionar os títulos dessa vez, e aí eu faço uma ordenação. Ah, eu quero saber a receita? Então, beleza. Eu venho aqui, Data, eu vou usar Sort Range, ou seja, eu vou organizar esse range aqui que eu selecionei. Então, Data, Sort Range. E por padrão ele vai colocar aqui coluna A, a primeira coluna. Mas eu não quero organizar pela coluna A, até porque ela já está organizada, né? É a coluna dos meses. Então eu venho aqui para Advanced Range Sorting Options. Aqui eu vou selecionar qual a coluna pela qual eu quero ordenar. Então a gente está falando de receita que está na coluna B. Então eu vou selecionar a coluna B. E aqui ele dá a opção A to Z, Z to A. Ou seja, A a Z, mas numericamente a gente pode entender como sendo do menor para o maior. E Z para A gente pode entender numericamente como sendo do maior para o menor. E é mais ou menos isso que eu quero ver, do maior para o menor, porque eu quero saber qual o mês onde eu tive maior receita. Então eu coloco o sort, que é ordenar, e ele vai ordenar aqui dessa maneira. Então eu vejo que dezembro foi o mês que eu tive maior receita, eu sei que janeiro foi o que eu tive menor receita, e assim por diante. Vou voltar a ordenação aqui por mês. Agora eu falo sobre, por exemplo, filtrar esses dados, né? Como que eu aplico filtros nos meus dados? Eu seleciono as colunas, né? Então, cliquei e segurei aqui na primeira coluna e fui arrastando para todas que eu quero filtrar. E eu vou nesse símbolozinho aqui de filtro, né? É um funilzinho. Create a filter, vai acontecer isso daqui, né? Vai aparecer esse botãozinho aqui no lado de cada cabeçalho aqui de coluna. E a gente vai poder selecionar só as que a gente quer. Sempre vai ter a opção blanks, que são as células que estão vazias, né? Se a gente não quiser ver elas, é só não selecionar isso daqui. E os meses aqui. Então vamos supor que tem meses específicos que eu quero ver. Ah, eu quero ver só o primeiro semestre. Então eu vou tirar esses meses do último semestre aqui. Mês aqui ele está considerando o título, né? Então eu vou deixar. Ah, ele puxou aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui, antes da gente colocar o título. Antes da gente colocar o filtro, né? Pra gente não ter problemas aqui. Detalhe que para tirar essas grades aqui, né? É só vir aqui e clicar nessas bordas aqui pontilhadas, né? Clear Borders, né? Então ele vai limpar isso daqui pra gente. Então colocando o filtro aqui de novo. Eu posso filtrar por mês, como eu estava fazendo, né? Então não quero ver o que está vazio e quero ver só o primeiro semestre. Então vou tirar todos os meses do segundo semestre. Beleza, ele filtrou da maneira que eu queria. Mas o que é interessante de filtro, né? Eu posso pensar assim, tá, eu quero saber quais os meses em que a minha receita superou 10 mil. Então eu posso vir aqui, mas eu não vou necessariamente tirar manualmente aqui, né? Eu posso fazer uma condição, filter by condition. Aqui ele pergunta o tipo de condição. Então eu posso colocar condições textuais, né? O texto contém tal caractere, o texto não contém, o texto começa com, o texto termina com. Também a mesma coisa para datas. E aqui embaixo, que é o interesse desse exemplo agora, eu quero saber quais são os meses onde a receita é maior do que 10 mil. Então eu vou colocar greater than, né? Maior do que. Valor ou fórmula, né? 10 mil. E dou OK. Então, ó, vocês podem ver aqui que agora ele listou só as linhas onde esse valor de receita aqui ele é maior do que 10 mil. Uma forma análoga de trabalhar a filtragem é você pensar em classificar coisas também. E para isso a gente usa funções condicionais, que é a função C
né? E a função C basicamente é você pensar assim, o nosso custo mensal para manter a empresa é um custo fixo de 10 mil, então eu quero saber os meses onde eu tive lucro e os meses onde eu tive prejuízo. Então, como eu posso fazer isso? Posso criar uma coluna, balanço do mês, e aqui eu vou usar uma função. Então, de novo, igual. Em inglês, se é if. E quando eu abro parênteses, ele já vai dar um auxiliar aqui, né? Uma tabelinha mostrando como que eu devo colocar, né? Então, logical expression, ou seja, expressão lógica. Value if true, valor se essa expressão lógica for verdade. Value if false, o valor se essa expressão lógica for false. Então, qual que é essa expressão lógica que eu quero no momento? Eu quero saber se essa célula ela vai ser maior do que 10 mil. Vamos colocar assim, maior ou igual, né? Sendo maior ou igual, a gente tem lucro zero ou positivo. Então, se essa célula for maior ou igual a 10 mil, e aí ele fala para separar com vírgula, né? Aqui. Então, vírgula. Valor, se for verdade. Tá, se isso for verdade, quer dizer que a gente vai estar no lucro. Então eu vou escrever, eu quero que ele apareça nessa célula escrito simplesmente lucro. Quando a gente trabalha com texto, a gente coloca entre aspas, e eu vou colocar aqui, lucro. Vírgula, e agora o valor, caso seja falso. Caso isso daqui, né, seja falso. Então é como se fosse assim o senão, né? Então lucro, senão prejuízo. Fecha parênteses, dou enter. Ele, de novo, né, sugeriu para auto-preencher, então eu vou aceitar aqui. E aí a gente tem com isso uma classificação, né? Acho que eu vou colocar aqui manualmente mesmo. Daí a gente consegue saber os meses onde a gente tem prejuízo e os meses que a gente tem lucro, né? Que é maior do que 10 mil. Tem também diversas funções, né? Se a gente colocar aqui, ó, if, aparece uma lista de funções aqui. Ifs returns a value depending on multiple logical expression, ou seja, ele vai analisar várias expressões lógicas, não só o fato de, por exemplo, isso daqui ser maior que 10 mil. A gente pode pensar assim, eu quero saber se é maior que 10 mil e eu quero saber se é menor do que 20 mil. Né? Então, eu quero saber se está dentro dessa faixa. Então, posso usar esse ifs. E, dentre outras, muitas funções, mas esse não vai ser o escopo dessa introdução. Essa introdução vai só até aí. Com isso, meio que a gente já cumpriu todos esses bullets que eu tinha enumerado aqui para a gente poder fazer uma pequena introdução ali para quem nunca mexeu com Google Sheets ou com Excel. Se você sentiu falta de alguma coisa, pode mandar mensagem pelo e-mail do curso, que eu vou te responder com certeza. Essa introdução é isso e até a próxima aula.